Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não, ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim, animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo. Buenas noches! Boa noite! Hey, people! Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais informações incríveis dos nossos dragões. Mais um dragão que está... a egrégora dos dragões nesse momento estão passando por mudanças profundas, inclusive a nível de ótica, como a gente enxergava espiritualidade, como a gente funcionava. E o Grey Dragon do discernimento traz uma mensagem completamente nova. Então, eu queria saudar todas as pessoas que estão aqui. Em especial, hoje tem até família na live, isso é tão importante. Então, bom, para quem está aqui pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo. Esse é um encontro que a gente tem para trabalhar diretamente, efetivamente, com a energia dos dragões, para deixar de ser uma teoria, uma crença, e você sentir como é que essa energia trabalha com você. E como isso provoca mudanças profundas no teu eu, na tua alma, na tua vida, e que tanta gente desfruta, né? Desde que a gente está junto. Então, vou contar para vocês o que o dragão Grey está trazendo. Connection first. Eu estava pensando em fazer um trailer do dragão do Grey, depois a gente entra na conexão na hora que ele foi trabalhar. O que você acha? Ok. Pode ser. Trailer do Grey. A primeira coisa que ele traz, que é, para mim, inovação, é que na hora de você poder fazer uma escolha, de você discernir, ele diz que não é uma escolha entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas ele vem trazendo para nós a capacidade de enxergar além das ilusões da polaridade. Não é nem certo, nem o que é errado. Vamos parar de enxergar o mundo dessa maneira. Porque quando a gente para de enxergar o mundo dessa maneira, você fica num lugar de observador silencioso. Aquele que observa, de um ponto de vista maduro, para poder fazer as suas escolhas livres de julgamento. Mas ele vem trazendo toda uma meditação para que a gente comece a operar desse ponto de vista adulto. Então, vou convidar vocês para fazer a conexão e colocar a sua conexão no seu coração. Sua atenção no seu coração. E nós vamos mandar um raio de luz para o centro da Terra,
coração de Gaia, Mãe Terra, sentindo a nossa energia descer mesmo pelo pé, atravessando o subsolo, as camadas mais profundas, até chegar num grande lugar onde tem um cristal enorme, que a gente encontra a energia de Mãe Terra, o grande Pan, que é o contraposto masculino, e cercados de elementais para ajudar-nos no processo de ancoramento e de descarregar o que a gente vai trabalhar hoje. Desce mais, no final do dia é mais difícil. Puxa para baixo. Faz de conta que tem raiz. Ah, pronto, agora todo mundo chegou. Maravilha. Do fundo da terra começa a puxar a energia de Gaia, vai subindo, subindo, subindo até entrar pelos teus pés, subindo pelas pernas, a coluna vertebral, até sair pelo topo da cabeça em direção à luz mais alta do universo, que nós vamos chamar de fonte original da criação. O lugar da onde essa centelha divina, da onde a nossa luz saiu. Vai subindo, 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 até chegar nesse lugar. Quando nós chegamos nesse lugar, eu estou vendo que todos chegaram, cada um de nós se torna uma antena, de maneira que a energia do cosmos passa para a Terra e a da Terra passa para o cosmos através de cada um de nós. Atrás de nós, os nossos guias, protetores, mentores, nosso dragão guardião, a egrégora Dragonlight. E nós damos permissão para que eles possam trabalhar no nosso corpo energético, potencializando as nossas energias para poder receber o máximo do trabalho do Grey Dragon nessa noite. Enquanto eles fazem isso, a invocação dos dragões. Somos amados, abençoados, curados e unidos com a fonte de criação universal. Somos e estamos circundados por amor e luz. Somos livres do medo, do sofrimento e de interferências. Eu invoco meu eu superior, meus guias e os dragões para me levarem ao ponto mais alto de autoexpressão. E que esse lugar seja de amor, luz e paz, onde eu possa atingir o meu potencial máximo. Eu invoco o dragão da água para que eu possa fluir com clareza e profundidade. E que o planeta seja abençoado com a limpidez das águas cristalinas. Eu invoco o dragão do ar para que eu possa alçar voo divino e corajosamente. E que o planeta possa ser abençoado com a pureza dos ventos das montanhas. Eu invoco o dragão do fogo para que meu coração possa vibrar de paixão e amor por tudo e por todos. E que o planeta possa transmutar as emoções destrutivas da raça humana. Eu invoco o dragão da terra para que eu possa cantar e dançar com todos os seres. E que o planeta possa vibrar de alegria hoje e sempre. Assim é. Então vamos aproveitar que a gente está com os olhos fechados. Vamos começar a convidar a presença de Grey no nosso campo. Permite que ele chegue suavemente, nos envolvendo com as suas asas. A gente vai sentindo na região da cabeça, mas principalmente quando a gente está junto com o dragão,
a gente sente no peito, no coração, como se aquele buraco interno de quem procura, busca, ele se acalma, ele fica tranquilo, como se a gente tivesse chegado em casa. Gray começa a liberar, como se fosse uma bruma. Adivinha que cor? Cinzenta, óbvio, como toda boa bruma. Vai envolvendo o nosso corpo. E ele chama essa bruma de a névoa da neutralidade. Ele está criando um espaço seguro, onde não tem tempestade mental, onde a gente vai muito além do ego, e o ego se dissolve, para que você alcance esse ponto zero. Nesse ponto zero, você deixa de reagir em relação ao mundo. E você começa a responder, a agir com uma clareza cristalina. Vai deixando essa bruma se desfazendo, as rigidezes mentais de pensamentos polarizados, crenças que a gente traz da família, do que é certo, do que é errado, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, como a gente tem que se comportar, como a gente não tem que se comportar. Qualquer tendência a ser bonzinho ou boazinha, a gente permite que isso seja dissolvido para que a pessoa que cada um de nós é, possa sair para fora em segurança. À medida que a gente vai se desfazendo dessa rigidez mental, emocional, através da bruma, vai ancorando dentro de nós uma percepção elevada. Como se cada um de nós estivesse tomando um elevador, subindo para o ponto de vista do nosso eu superior. Um lugar que é essencial para a gente tomar decisão consciente e alinhada com o nosso propósito real. Se você foi atraída para essa live, é possível que você esteja num momento de tomada de decisões. Então, vamos fazer um exercício com uma ou duas decisões que você precisa decidir. E você está naquela batalha interna de é isso, é aquilo, vou por aqui, vou por ali. Então, escolhe o tema que você vai se aprofundar nessa live. Vou esperar até todo mundo ter escolhido, tá? Estou aqui monitorando. Ok? Todo mundo tem uma. A primeira coisa que Gray vem trazendo é a capacidade de cada um de nós separar aquilo que é medo daquilo que é intuição. Como é que você discerne o que é medo e o que é intuição? O medo, ele é barulhento, ele é urgente, ele é catastrófico. Ele foca em tudo que pode dar errado, em
tudo que você pode perder. Ah, se você não fizer isso agora, você vai se arrepender. Ah, se você der esse passo, você vai se ferrar. O medo fica alimentando esse tipo de pensamento recorrente que, obviamente, não te leva para baixo, ele te deixa preso nesse círculo vicioso do medo. Como é que funciona a voz da intuição? Ela é calma, ela é constante, ela é direta. Ela não tenta te convencer com o desespero. Ela até sabe qual é o caminho. E ela sabe que o caminho pode exigir coragem. Eu aprendi que quanto mais medo a gente tem, maior é o ganho daquilo que a gente quer fazer. Então, se tem uma coisa que você está com um medão enorme, vai. Enche de coragem, vai, porque o que você vai ganhar é inenarrável. Bom, então você está lá diante de duas opções, você tem o caminho da direita, o da esquerda. Então, pega uma opção, escolhe uma das opções e fala assim: como é que eu vou me sentir sobre essa escolha daqui a 10 minutos? Como é que eu vou estar me sentindo? Deixa teu corpo te ajudar nas respostas. Ok? Como é que eu vou me sentir daqui a 10 meses se eu seguir por esse caminho? Sente o seu corpo. Se ele está relaxado, se ele está contraído, se ele está doendo, se ele está feliz. E como é que eu vou me sentir daqui a 10 anos? A gente vai fazer a mesma coisa com a outra opção, com a opção 2. Como é que eu vou me sentir daqui a 10 minutos? Como é que eu vou me sentir daqui a 10 meses? E daqui a 10 anos? E à medida que você faz essa avaliação temporal, a ansiedade diminui. E você começa a perceber se aquilo que você vai fazer é um impulso passageiro ou se é alguma coisa alinhada com o seu futuro. Muito bem, você já deve ter mais ou menos uma ideia. Gray conta que uma outra maneira seria jogar moeda, né? A gente definiu o que é cara, o que é coroa. Mas ele fala que naquele milésimo de segundo antes da moeda cair, o nosso corpo já está dizendo a resposta. Tomara que saia cara, tomara que saia coroa. Então, separar o que cai, o resultado da moeda, para você concentrar sua atenção naquele milésimo de segundo antes da moeda cair no chão. Isso eu trouxe de curiosidade, porque pode ser que a gente faça isso em algum momento da nossa vida. Ok. Próxima dica.
quando a gente fica parada na indecisão, porque a gente não sabe qual é o caminho certo. Quando a gente está na indecisão, é um estado de consumo energético insano. Você vaza, você não vai para cá nem para lá, e a sua energia começa a descarregar, a um ponto de você ficar exausto e a decisão não sair. E ele fala que não existe decisão certa e não existe decisão errada. Existe apenas a decisão que você toma. Seja uma ou seja outra, tem responsabilidades e tem consequências. Mas a gente tem, às vezes, uma tendência a escolher o caminho mais fácil, o que é não necessariamente o caminho mais certo. E aí, essa hesitação vem quando a gente não está a fim de encarar o trabalho que vai dar se eu for por esse caminho. Então, é o caso assim, será que sou eu que não sei escolher? Eu até sei a resposta, mas eu estou com preguiça, com medo do esforço que essa resposta exige, que ela me traz. Então, vamos pedir, não precisa nem pedir, porque o Gray já está trazendo o download da coragem para assumir os riscos e os passos do caminho que eu acho que é o melhor comigo, para mim. Trazendo o download da capacidade de superar obstáculos com confiança. Aquela respirada que a gente dá quando a gente finalmente decide. Ok, então é isso. E a terceira coisa que ele vai fazer é limpar os ruídos externos. Muitas vezes a gente começa a perguntar para muita gente o que elas acham. Faço A, faço B, faço C, faço D. E quanto mais opiniões você coleta, mais diminui a sua capacidade de se ouvir a sua voz interna. Porque o que acontece? As pessoas começam a jogar em cima de você expectativas. E você já não sabe mais se o que você está para realizar é teu ou é para corresponder à expectativa das outras pessoas. Então, vamos fazer outro download com Gray. Eu vou até chamar o dragão Titânio. O Titânio, ele faz uma blindagem no teu mental, para que mesmo que as pessoas deem opinião na tua vida, aquilo não entra, e você consegue ouvir o teu coração. Então, uma participação hoje na live do Gray, do dragão Titânio, nessa blindagem, para que coração e mente trabalhem juntos. Esse é o sinal do Titânio. E nesse som que a Enta está produzindo, é um sino de titânio. Que coincidência, né? E aí a gente filtra aquela decisão que a gente parece que vai tomar com relação a um assunto. Essa decisão que você está prestes a tomar é para realizar um desejo seu ou para corresponder ao que a sua família, parceiro, a sociedade espera de você? É teu? É realmente teu? Ou eu estou aqui sendo de novo boazinha? Estou tentando acomodar todo mundo.
Estamos aqui fazendo uma grande coletânea e aprendendo sobre decisões. E chega a última dica de Gray. Quando a gente está em busca da decisão perfeita, isso gera paralisia. Se esse é o teu caso, permita que Gray, nesse momento, desfaça qualquer paralisia que possa estar impedindo de se mover para um lado ou para o outro, não importa, realmente não importa. Não existe essa escolha que seja terrivelmente errada, nem outra que seja absolutamente certa. Com sorriso. São aprendizado e desdobramentos diferentes. E ele torce que a gente escolha o caminho que expanda a nossa vida, em vez daquele que a gente encolhe por causa do medo. Tem um livro que eu nunca li, eu acho que eu nem preciso ler, porque eu amo o título. E o título do livro é assim: Sinta o medo e faz de qualquer maneira. Quer dizer, que o medo não te impeça de fazer qualquer coisa. Sinta. A outra coisa legal do medo é que ele é um aliado na hora de você fazer as suas escolhas. Se você tem medo, o que você vai fazer? Você vai se precaver para que possibilidade de desastres não aconteçam. Então, eu vou cuidar disso, para que o pior não aconteça. Então, isso é interessante. E uma história que me aconteceu uma vez na vida foi que um belo dia eu encontrei um ex-namorado. E fomos embora, encontramos, foi cada um para um lado. E ele me contou depois, que depois do encontro, ele disse que tinha um anjinho e um diabinho, um de cada lado. E um falava assim: liga para ela, procura ela, vai encontrar com ela. E o outro falava assim: vai no supermercado, vai fazer a compra do mês, vai fazer outra coisa. E aí ele falou assim: o único problema é que eu não sabia qual era o anjo e qual era o diabinho. Às vezes a gente não sabe mesmo. Mas a teoria que eu tenho para mim é que eu prefiro sofrer por excesso do que por arrependimento. Eu prefiro ter feito e depois me arrepender do que não ter feito nada. E a outra coisa que eu uso para mim é me imaginar velhinha, sentada numa cadeira, olhando para a minha vida. E eu olho para essa vida de Ana e falo assim: como é que eu vou me sentir se eu tiver ido por esse caminho? E como é que eu vou me sentir se eu tivesse escolhido o outro caminho? E isso me ajuda a tomar decisão. Porque num deles eu me orgulho de ter feito uma coisa ou de ter feito a outra. E aí é esse eu do futuro que a gente projeta que ajuda as pessoas em qualquer decisão. Ou seja, é quando você se torna Gray. Você já aprendeu a decidir, você já aprendeu a saber aquilo que é melhor. E finalmente ele traz uma outra coisa importante. Quando a gente toma uma decisão, a primeira coisa que a gente tem mesmo em mente somos nós mesmos. O que é melhor para nós. Mas ele traz, neste momento, que você amplie aquilo que é melhor para você, para aquilo que é melhor para a sua comunidade, ou para a família, para um grupo de pessoas, enfim. Que você possa, se possível, combinar uma coisa e a outra coisa. E a terceira coisa que ele traz é que essa opção beneficia o planeta.
Como é que a gente sabe se aquilo que eu escolho para mim beneficia o planeta? Fácil. Se essa escolha vai te trazer alegria, o que vai acontecer? Sua vibração muda, sua perspectiva muda. E, consequentemente, se você for até o supermercado, até o ponto do ônibus, não importa, você vai estar caminhando nessa energia, vibrando de uma maneira diferente, mudando não só a energia sua, da sua casa, do lugar onde você mora, da cidade, e esta alegria tua tem um impacto no planeta. Como se fosse aquela história de as asas da borboleta que a gente ouve tanto falar, né? Pode desencadear uma ventania É uma ventania. num outro hemisfério. Tudo tem um impacto. E aumentando sua vibração também, né, o universo vai mandar mais coisas boas. Quando nós ficar nesse nó, escolha uma coisa, outra coisa, filtrando, e fazer uma decisão, depois andar com alegria. Ok, vou lá, vou fazer minha melhor, e vibrar essa vibração para atrair mais coisas boas. Espero que tenha ajudado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, alguma coisa. E vou passar, vamos, assim, agradecer de coração, se facilitou as suas escolhas, a gente agradece, né? Daqui a pouco a gente faz a grande agradecimento final. Eu vou passar para a Camila, para ela poder contar o que a gente tem de atividades chegando. Camila, manda aí do teu lado. Boa noite, pessoal. Quero convidar vocês para as meditações que a Luciana Lomacchini faz no dia 12 de agosto. Olha, já estou em outubro. 12 de agosto a gente tem a meditação pelo planeta. 19 de agosto a gente tem a meditação pelos animais. É um trabalho muito legal que a Lu faz. Ela tem feito em português e espanhol, né, Maria? Tá bilíngue, tá chique. E é um trabalho, é uma oportunidade da gente se reunir, fazer essa meditação e trazer mais energia positiva para o planeta. A gente está precisando para o meio ambiente. Então, é um trabalho muito legal, muito rico, que a Lu traz para a gente. Além disso, 26 de agosto temos o nosso Ritual da Prosperidade. Temos cursos também, tem curso da Alquimia de Ambientes com a Ana, dia 22. Imperdível. É um curso que explica como é que você pode transformar a energia dos ambientes. Tem várias técnicas que falam para as pessoas como fazer, como harmonizar, enfim, esse ensina não só você a limpar, a harmonizar, mas você pode trazer toda uma energia diferente dentro de casa, né? Então, eu estava trabalhando recentemente com uma pessoa que a energia das sereias entrou dentro da casa. E por quê? Porque esta pessoa mora no centro de São Paulo, no centro da cidade, mas ela gostaria de estar vivendo em frente da praia. E se você joga a energia das sereias no ambiente, a pessoa se sente dentro de casa conectada com o mar. Consequentemente, ela consegue sobreviver em São Paulo. A gente vai ver como é que técnicas para vender casa, o que pode melhorar para vender casa, como é que alugar, várias coisas podem ser úteis, como é que está o subsolo, qual é a história onde foi construída a casa que você mora, quais os miasmas e histórias das pessoas que moraram nessa casa. E a gente trabalha, melhora, transmuta, transforma, até deixar o ambiente o mais fantástico possível. E ele é no dia 22, e vocês vão descobrir que cada casa tem um elemental da casa e o guardião da casa.
E a gente vai aprender a diferenciar e como trabalhar com um e como trabalhar com o outro. Sinais quando a nossa casa está doente. Sinais quando a nossa casa está sadia. É genial. É genial porque eu não canso de me surpreender com o trabalho dos dragões. E é isso. Então, vamos encerrar, né? Como a gente sempre encerra, a Entra na Liderança. Com muita gratidão, Com muita gratidão. com muito respeito, muito amor e compaixão. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração, Prazer dele, ele escrever anda o eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Carol, Ler um livro, colher flores, Laura, pra o te coração dar encheu de quando tu alegria. fores flor no meu jardim. Isso. Animar essa pessoa Mariana, que andou Mariana. à toa, mas que E aí, mora em mim. lindo. Quando eu mudo, o mundo Morgana. muda, cai na minha Beijo. dança. Se eu Raquel, mexo no meu saudade. mundo, o resto se Morgana, balança. Tônia. Muda tudo o tempo Alegria todo, de ver feito uma vocês, criança. O que não muda nesse Tati, mundo é Vera. somente a mudança. Mas quando eu Abração mudo, enorme o mundo pra muda, todos. cai na minha dança. Se eu mexo Coração no daqui, meu mundo, o coração resto de se vocês. balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim, arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração, escrever um eu Parabéns, me Mike. amo cada vez que a voz do Eliane. mundo me disser que não, ler um livro, colher flores pra te dar quando tu fores flor no meu jardim, animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu